Desde que a nova série de Gumball foi anunciada, tudo o que os fãs queriam era rever um personagem misterioso que tinha desaparecido no Void depois do final da primeira série. E agora que ele finalmente regressou na nova temporada do incrivelmente estranho mundo de Gumball, finalmente podemos atravessar todos os cantos da história deste personagem. Neste vídeo é exatamente isso que eu vou fazer. Vou contar toda a história do Rob em ambas as séries do Incrível Mundo de Gumball, explicando desde a sua primeiríssima aparição até a reescrita. E antes de começar, eu só queria que vocês deixassem o vosso like, a vossa subscrição, porque aqui nós temos vídeos sobre Gumball e sobre outros assuntos envolvendo a cultura pop e coisas nerds. Então, malta, bora lá começar a analisar a história de Rob em Um Incrível Mundo de Gumball. As primeiras aparições de Rob foram na primeira temporada, em que ele era apenas um simples figurante que interpretava um dos estudantes da escola de Elmore. Ele não tinha nome, importância e nem falas, só estava ali para completar a grande galeria de personagens secundários em Gumball. Mas mal sabiam os fãs de 2011 que esta personagem teria muita mais importância para o futuro da série. Rob sempre aparecia no fundo, sem nenhuma fala, sem nenhuma reação, apenas limitava-se calado a fazer nada. Ele geralmente era visto a andar com o Tobias e até se podia ver que ele até podia ser um bom amigo dele. Mas de resto, ele nunca teve assim tanta importância nesta primeira temporada. Só que na segunda temporada, mais especificamente no episódio 21, o Rob finalmente apareceu. Só que ele já não era apenas um simples figurante. Ele era só um simples personagem secundário. Ele tentou chamar a atenção do Gumball e do Darwin, mas a verdade é que eles nem sequer sabiam o nome dele. Fez o Rob ficar bastante frustrado, porque na cabeça dele eles eram grandes amigos, e ele até teve de dizer o seu nome para eles lembrarem. Só que naquela altura o Gumball e o Darwin não deram muita importância para ele, porque eles estavam mais preocupados a chegar a casa a tempo para irem ver um filme com a Anaïs. Mais tarde, no mesmo episódio, quando o Gumball e o Darwin estavam a correr atrás de um DVD, ele acaba por cair no esgoto, o que os faz ficar bastante desesperados. Mas então, o Rob, dentro do esgoto, agarra no DVD para a grande alegria dos dois. Só que após mais um erro do Gumball de chamá-lo pelo nome errado, o Rob fica extremamente desapontado e, como forma de manifestamento, lança o DVD para longe. A partir deste episódio, o Rob já mostrou não ter uma grande relação com o Gumball e com o Darwin, já que basicamente para eles o Rob é um Zé Ninguém, não tem vida, não tem história e absolutamente não interessa nada para o mundo. O Rob tornou-se tão desinteressante que ele parou de aparecer na série. Portanto, ele basicamente desapareceu de existência. Ele já não ajudava na escola de Elmore, já não andava com ninguém e basicamente ele nunca mais apareceu. Chega no episódio O Vazio, o episódio 12 da terceira temporada, que é um dos episódios mais importantes para a história do Rob. O Rob aparece em uma cena bem curtinha, em que o Gumball e o Darwin estão a saltar pelo vazio, e aparece lá o Rob em frente a uma casa que originalmente era a original casa que apareceu lá naqueles teasers de Gumball. E bem, o Rob aqui só limita-se a olhar para o Gumball e simplesmente ele basicamente é ignorado. E se o Rob está lá, então significa que ele é um dos erros do universo, já que tudo o que pertence ao Void é um erro do universo, que não devia estar lá e que é basicamente inútil para toda a história de Elmore. Mas naquele dia o objetivo do Gumball e do Darwin era reencontrar a Molly, uma estudante que também tinha desaparecido, só que tinha mais importância do que o Rob. Então, logo após encontrá-la, o Gumball e o Darwin partem para longe e voltam para Elmore, enquanto o Rob continuava no Void. Então, tudo o que sabemos sobre o Rob até agora. Ele era um dos colegas de escola do Gumball e do Darwin, só que como ele não tinha função nenhuma naquele universo e era basicamente inútil, ele acabou por ser considerado um erro para o universo, o que fez com que ele basicamente chegasse ao Void por razões que não foram confirmadas. Mas basicamente ele lá ficou. No entanto, o episódio O Zé Ninguém, o episódio 36 dessa mesma temporada, é o primeiro episódio a mostrar o Rob como um verdadeiro vilão,
já que basicamente neste episódio o Gumball e o Darwin ficaram sozinhos em casa e tentam descobrir quem é que roubou todas as coisas da casa. E após procurarem muito, eles finalmente têm a ideia de chegar até à cave, onde eles encontram-se pela primeira vez com o Rob. Só que esta não era a mesma versão do Rob da primeira e da segunda temporada. Era uma versão diferente, que não era o mesmo personagem. Basicamente, o Void tinha-o afetado por completo e o Rob transformava-se agora nisto. E então o Gumball e o Darwin tentaram arranjar algumas funções para ele, mas todas as funções que eles arranjaram já eram de algum dos moradores de Elmore, o que fez o Rob ficar sem nenhuma função para se distinguir dos outros do universo. E então o Gumball sugere que o Rob se torne o inimigo mortal deles, o que deixa o Rob muito empolgado, porque isso era o mínimo a fazer pelo que eles fizeram, já que eles basicamente esqueceram-se dele durante a visita ao vazio. Ele basicamente tentou alertá-los e quando eles estavam prestes a ir embora, ele tentou persegui-los, só que não conseguiu, porque eles estavam demasiado interessados em procurar a Molly, por isso deixaram-no para trás. No entanto, o Rob conseguiu agarrar-se à carrinha, o que fez com que eles chegassem até Elmore, completamente novo e diferente do que era antes. Na próxima temporada, a quarta, o único episódio em que o Rob tem destaque é o autocarro, episódio 30 dessa mesma temporada. Neste episódio, o Rob obrigou muitos dos adultos de Elmore a procurarem o Gumball e o Darwin para descobrirem informações sobre ele. Inicialmente, o Gumball acha isso muito esquisito e já suspeita, obviamente, que todos eles são os pais dos estudantes. Então o Rob finalmente aparece e ele e o Gumball têm uma luta incrível nas asas de um avião. E, inclusive, esta é a melhor luta que eles tiveram. Literalmente, esta cena é basicamente incrível. É bastante parecida com uma cena de um filme qualquer da Marvel. Ou até bastante melhor. Pelo qual o Gumball perde. Mas eles descobrem que o Rob tinha roubado muito dinheiro. E eu acabei por esquecer-me de mencionar um dos episódios mais importantes para a história do Gumball. Do Rob. Desculpem por ter esquecido. E o episódio é O Inimigo. O segundo episódio desta quarta temporada. Basicamente, neste episódio, o Gumball e o Darwin reencontram o Rob. E desta vez, eles querem fazê-lo um inimigo a sério. Então, eles acabam por fazer uma armadurazinha de brincar para ele. E eles inicialmente até acham tudo muito fofo, mas eles não fazem ideia da ameaça que o Rob pode causar em todo o universo. Então, após o Rob ferir os sentimentos do Gumball e do Darwin, ele vai à casa deles pedir desculpas e revela que iria demolir uma coisa lá nos comboios. E o Gumball e o Darwin e o Rob, depois de muita, mas muita confusão, finalmente conseguem arranjar aquilo. No final do episódio, o Rob monta uma armadilha para o Gumball e para o Darwin e, bem, ele sai de lá vitorioso porque a sua nova carreira como o maior inimigo de Gumball e Darwin tinha apenas acabado de começar. E então nós vamos para o episódio O Desastre, que é, na verdade, um episódio dividido em duas partes, que é a última parte da quarta temporada e o início da quinta. Neste episódio, o Rob comprou um comando da loja Altamente, portanto, para quem não sabe, daquela carrinha vermelha, onde, inclusive, o Richard comprou o Darwin. Basicamente, esse comando tem controle com todo o universo e pode afetar todo o mundo de Elmore. Então o Rob começa a afetar toda a vida do Gumball durante uma ida ao centro comercial. E ele acaba por ir longe demais nas tentativas de destruí-lo. Primeiro, ele acaba com a relação do Gumball e do Darwin, colocando umas legendas malditas. Inclusive, eu adoro a forma como este episódio lida com a metalinguagem. Para quem não sabe, metalinguagem é quando uma série ou um filme, um personagem de uma série ou de um filme, sabe que está dentro de uma série ou de um filme. E este episódio domina isso muito bem. Depois faz com que os seus pais tenham uma grande briga, acaba com a relação com a Penny e no fim o Gumball tenta enfrentar o Rob para que tudo volte ao normal. E a luta prolonga-se até o Gumball cair no Void. Ele tenta usar o comando para voltar para cima, mas repara que as pilhas estão fracas. E então ele acidentalmente clica no botão de reverter. Tudo o que acontece no episódio é revertido, resumindo-se como nada acontecesse. Mas reverter o episódio não foi o suficiente, já que, como diz o cartão de título do final do episódio,
a história ainda não tinha acabado. No primeiro episódio da quinta temporada, a repetição, os mesmos eventos acontecem, mas Gumball tenta pará-los a todo o custo. Desta vez, Rob faz com que os seus pais fiquem mais novos para permitir como que o Gumball e a Anaïs não existissem. E aqui já temos um grande problema. Isso pode fazer com que o Gumball e a Anaïs não existem, incluindo o Darwin, que tecnicamente foi adotado pelo Richard. Então o Gumball confronta o Rob da mesma forma como se confrontaram da outra vez. Só que desta vez mais previsível, já que como tinha acontecido antes, o Gumball já sabia todos os ataques e desta vez ele ganha. Após derrotar o Rob, o Gumball comemora a sua vitória, mas começa-se a sentir mal quando descobre o que é que ele fez. Que basicamente ele fez mal a um tipo segundo o Gumball, fez mal a um tipo sem família e sem ninguém que o ama e pronto. Então, num ato de heroísmo, o Gumball entra no vazio na missão de salvar o Rob. E então ele acaba por encontrar o Rob preso no vazio em todas as coisas que foram esquecidas em Elmore, a sua antiga casa. Ele encontra o Rob sentado em um rochedo e ele tenta ir lá acalmá-lo e salvá-lo daquele lugar. O Rob diz que se sente excluído, já que tudo naquele mundo é sobre o Gumball. Literalmente o nome da série é O Incrível Mundo de Gumball e parece que todos os eventos do universo giram à sua volta, o que deixa o Rob bastante insatisfeito e dá um ótimo motivo para ele ser um vilão. Depois de uma longa perseguição, o Gumball acaba por começar a desaparecer, porque basicamente ele, como está no Void, pronto, vocês perceberam, e ele começa a desaparecer e ele tenta rapidamente salvar o Rob antes que ele desapareça completamente da humanidade. O Rob finalmente tenta derrotar o Gumball, só que ele não consegue porque, segundo ele, basicamente é um bocadinho difícil odiar o Gumball. E sim, isso depois vai ser diferente mais tarde no episódio. Este episódio, dividido em duas partes, é provavelmente o episódio mais importante para a história do Rob. Ele mostra uma motivação de porque é que ele é o vilão deste mundo. Porque o mundo, basicamente, não foi criado para ele. Foi criado para o Gumball, para o Darwin e para todos ao seu redor, excepto ao Rob. O Rob, basicamente, sente-se excluído disto tudo. E por isso é que ele resolve acabar com tudo. Para o mundo girar à volta dele. O Rob reaparece novamente no episódio O Ex e aqui ele não tem assim tão importância e este episódio não é assim tão importante para ele. O enredo deste episódio gira em torno do facto de o Rob já não se sentir satisfeito sendo o grande inimigo do Gumball. Então aqui ele tem um novo inimigo que é o Banana Joe e ele literalmente trocou o Gumball pelo Banana Joe. Eu até sinto o desespero do Gumball neste episódio. Inclusive, eu já fiz um vídeo só a falar sobre o Banana Joe. Se quiserem ver, está aí disponível no perfil. E basicamente o episódio todo, o Gumball, com a ajuda da Penny, tenta fazer com que o Rob volte a ser o seu inimigo. No final, o Rob volta a odiar o Gumball e tudo volta ao normal. Por mais que este episódio seja um bocadinho mais voltado para a comédia e não para o mistério e para o terror que o Rob pode causar, este episódio, pronto, ele não foi muito importante para a história do Rob e ele também não foi feito para ser assim. Mas o próximo episódio, com certeza, vai ser muito importante para a história deste personagem. E aqui damos um grande pulo para o último episódio da sexta temporada e também o último episódio da série, A Inquisição. Neste episódio, existe um novo superintendente da escola que se autoproclama Superintendente Vil. E durante o episódio todo, o Vil vai fazendo várias mudanças durante a escola de Elmore, mudando tudo o que é normal e até mudando coisas parvas. Ele até chega a transformar todos os alunos da escola de Elmore em humanos reais. E no final do episódio, é revelado-nos que este superintendente era, na verdade, o Rob. E basicamente, ele alerta os alunos de Elmore a terem cuidado para um grande desastre que vai acontecer em breve e para eles estarem preparados. Mas eles não dão muita importância e a Tina logo depois já dá uma caudada nele e ele... Pronto. À noite, o Rob acorda no chão da escola e fica extremamente frustrado ao lembrar-se que todos os personagens não deram nenhuma importância para o aviso dele. É então que um grande buraco abre-se por baixo dele e ele cai no vazio. Completamente.
Mas no momento em que ele estava a cair, ele foi puxado por ninguém mais ninguém menos do que o tipo da loja Altamente. E agora, o Rob trabalha na carrinha da loja Altamente, que é basicamente um loop interdimensional. O dono da carrinha contém um computador que mostra que ele consegue interferir com a história de Elmore, o que deixa o Rob extremamente assustado porque pode meter os seus amigos em risco. Então, durante todo o resto do episódio, o Rob e o tipo da loja Altamente tentam mudar tudo em Gumball, transformando-os em umas coisas com umas reações bastante surpreendentes do Ocho e do Bobbert. Não comento nada. E no final, o Rob, segundo as obrigações do roteiro, finalmente torna-se num grande vilão. E ele e o Gumball têm uma batalha muito boa, atravessando todos os recantos da escola. O Rob criando várias coisas que vão impedi-lo e o Gumball a tentar lutar. Enquanto isso, o dono da carrinha estava basicamente a escrever tudo o que acontecia na cena. Só que como as cenas continham muita violência, ele acabou por ter de alterar, tornando a cena totalmente patética e sem ação nenhuma. E o pior é que a despedida do Rob era demasiado triste, por isso ele teve de mudar para algo engraçado, para não parecer muito violento. E por isso acabou por ser uma patetice. Mas quando Rob estava a cair no Void, mesmo quando ele estava mesmo quase a ser esmagado por duas pedras, a carrinha a loja Altamente finalmente chega e salva-o. O dono da loja sai e diz ao Rob que o treino dele tinha acabado e que ele era agora o novo dono da loja Altamente. E assim, o dono da loja Altamente original vai tirar umas férias para uma dimensão que, por geral, é bastante parecida com a nossa. E o Rob usa um fato peludo que o dono da loja Altamente usava. E então, o Rob torna-se no novo dono da loja Altamente. Isto é tudo o que sabemos sobre ele até agora. Este vídeo foi uma história a contar todos os episódios em que o Rob já apareceu e a contar a sua história completa por todo o universo de Elmore. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e subscrevam-se no canal e não se esqueçam de comentar sugestões de vídeos que eu posso fazer com a nova temporada de Gumball. E então, malta, tchau!